Amém. Amém. Bom dia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Estenda a mão aqui para o altar, que a gente está abençoando o missionário. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós apresentamos a vida da sua filha, que eu creio que já está preparada. Que nesse momento não seja a missionária Eva que venha falar, mas o Espírito venha falar através dos seus lábios. Que cada palavra que for lançada hoje seja lançada como semente em nosso coração e que venha dar bastante fruto com abundância. Espírito Santo, eu sei que o Senhor já está presente na casa, mas se manifesta mais em nosso meio, pois a tua presença é real neste lugar. A tua graça a gente sente na nossa pele, no nosso coração. Pai, que brasas de fogo saiam dos lábios da missionária Eva, que corações venham ser restaurados, almas venham ser regeneradas, pessoas vão ser transformadas essa manhã. Cobre o ministério dela, a vida dela, e nós abençoamos ela em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. São 10 e 40, a pastora para que horas eu posso ir. Amém, glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Vocês estão felizes com Jesus nesse dia de hoje, nessa manhã? Pode ficar sentado mesmo, abra a palavra aí no livro de Tiago 4. Para mim é uma honra, é um privilégio poder estar aqui nessa manhã. Pastora, eu pedi para Deus me trazer para ministrar nessa manhã. Fiz um pedido para Deus. Eu quero ministrar lá na tenda, um dia pela manhã. E Deus, Ele concede o desejo do nosso coração, se assim estiver de acordo com a vontade dEle, né? Porque às vezes nós pedimos coisas que é para nosso ego, né? Para o nosso peito de pombo ficar mais cheio, né? Mas quando nós pedimos algo para Deus que é para acrescentar no reino, Ele concede essa graça para nós. E eu estou muito alegre por estar aqui nessa manhã. É uma casa que é minha casa também. Eu sou filha da Tenda dos Milagres, para quem não sabe. O meu ministério começou lá na tenda, começou lá nos banheiros e terminou lá no altar. E do altar eu saí pelas portas da frente. Glória a Deus. Porque de lá eu entrei desviada e saí como missionária. Para a honra do Senhor. Glória a Deus. Tive pastores que cuidou de mim ali nos meus primeiros passos. Como um pai e uma mãe têm a responsabilidade de cuidar de um filho, de uma criança quando ele nasce, até ele se tornar uma fase adulta. Assim eu posso dizer que eu fui na tenda. Quando eu cheguei arrebentada, desviada, passei pelo encontro da videira, que foi um divisor de águas, e fui acolhida na tenda como filha. E de lá eu sou chamada de filha até hoje. E para mim é um privilégio estar aqui nessa manhã, para poder ministrar para vocês alguém que for me pegar na vida, tremia como uma parede. E Deus usava a pastora Jacaré e dizia: filha, eu vou te levar a pregar para as nações. Ela vai na palavra do Senhor. Filha, eu vou te levantar para pregar para multidões. Eu disse: filha, meu irmão, vai te dizer que ai de mim, se não te ligará quando tu começar a receber os primeiros convites. Porque ai de mim se não liberar. Porque quem vai te enviar é o Pai. E aonde Ele te enviar, Ele te diz se não vai falar o que Ele manda falar. Aleluia. Ai te diz se não disser o que Ele manda dizer. Deixa eu ver o microfone como estava, um pouquinho. E aqui na igreja eu estou, quero dizer para a igreja, estou feliz pelo diácono lá, que também é fruto de uma profecia de Salmos lá da pastora Jaqueline. Está aí o meu sobrinho Vinícius, que é fruto de uma profecia de Salmos lá da pastora Jaqueline. Quando ele estava menino ainda, mas no mundo, Deus olhou para o Vinícius e disse: Deus vai levantar esse jovem para profetizar. Deus vai levantar esse jovem para pregar para as nações. A Joana Dark, minha irmã está ali me acompanhando, a minha amiga, a obreira Maria. E eu estou alegre pela Cirlei, minha amiga. Aleluia. Fiz o convite hoje de manhã, ela de prontidão. A pastora Cirlei, viu, gente? Pastora Cirlei, eu falei para ela no fim de semana: pastora, estou com saudade. Vamos lá na tenda se encontrar aqui, vamos matar a saudade. Ela disse: eu vou. Eu disse: Jesus, será que vai? Pois a mulher veio. Ei, eu estou feliz por você que está aqui nessa manhã, crente. Você não está aqui por causa da missionária Eva, não. Você está aqui por causa da missão que te traiu para este lugar. Então fica ligado na videira, porque daqui certamente vai sair palavras que pode fazer uma virada de chave na tua vida. Porque não é só da missionária Eva, não é só do pastor Jacaré. Glória a Deus.
É sobre a missão de Deus que está neste lugar. Glória a Deus. Mas se você não ficar disperso, não conversar, não ficar caminhando para lá e para cá, certamente você vai sair daqui levando a tua porção. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 4 diz assim: a amizade com o mundo e a inimizade. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Efésios, Quem quer ser amigo? Tiago 4. Tiago 4, 4, versículo. versículo 1. O título diz amizade com o mundo. Tem como alguém ser cheio de Deus e continuar amigo do mundo? Tem. Pode até estar com amizade com o mundo, mas é sabendo que não vai romper com que área nenhuma na vida. Quem está na igreja e está em cima do muro, com o pé na igreja e o pé no mundo, achando que Deus tem bênção, não tem bênção para gente desobediente. Ainda Deus é misericordioso e deixa cair algumas migalhas debaixo da mesa. Mas a bênção sacudida, recalcada e transbordante é para os filhos que estão aí, gemendo e chorando, mas não abrem mão do seu posicionamento diante de Deus. Esses vão receber, porque é promessa. Aquele que passou o ano passado com lágrima, com choro e renunciando, Deus diz que tem um vinho novo para mim e para vocês. Aleluia, Deus. Diz assim a palavra do Senhor. É uma pergunta: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? De onde é que vêm as lutas, as brigas, as contendas? Pode ficar sentado. Se não é de dentro de nós. É ou não é, igreja? Porque por mais que nós queremos, quando vem uma situação para nós, porque elas vão vir, ela vai chegar. A Bíblia diz no livro de Efésios 6, diz: estais revestido de todas as armaduras de Deus, para que possais suportar os dias maus. E eles vão vir. O dia mau vai chegar para mim, vai chegar para você, para o crente, para o ímpio, para o rico, para o pobre. O dia mau vai chegar. Nós só precisamos saber como é que nós vamos receber o dia mau. Porque Tiago está dizendo: de onde é que vem as brigas? De onde é que vem as confusão? De onde é que vem as contendas? Se não é de dentro de nós, se não é de dentro de vocês. Por exemplo, eu vim para a igreja, Deus me fez uma promessa: vou te levantar, vou te levar para pregar nos 4 cantos. Mas você acha que Deus ia me levantar para pregar se eu não tivesse suportado os processos que vieram para mim? Você acha que algum dia eu estaria ministrando aqui se eu não tivesse suportado as primeiras invejas que se levantou contra mim dentro da igreja? Pessoas que estavam do meu lado, que eram obreiros, que se levantaram para dizer que eu não era pregadora, que eu era pregadeira, para dizer que como é que o pastor Sereno dava oportunidade para uma mulher pregar que não sabia pregar. Eu te pergunto: onde é que está essa pessoa essa hora? Onde é que ela está? Mas eu estou aqui, com a minha humildade, dizendo: Senhor, eu quero avançar, eu quero caminhar na tua presença, eu não quero olhar para o que me apontou, eu não quero olhar para quem me jogou pedra, eu não quero olhar para aqueles que estão se levantando contra mim, porque eu estou aqui como Neemias. Eu estou em uma obra e eu não posso parar. Neemias estava ali no palácio do rei. A palavra de Deus diz que Neemias estava ali. De repente chegou 2 irmãos de Neemias e ele perguntou: como é que está meu povo? O que sobrou da destruição de Jerusalém? Como estão? Muitos morreram, muitos se tornaram, tira um pouco do grave, muitos se tornaram escravos e muitos estão passando fome. Mas a nossa cidade, nossa terra está em ruína, os muros foram destruídos. Aleluia. A palavra de Deus diz que Neemias ele desceu no jejum e na oração. Ele ficou 4 meses ali posicionado em Deus, gemendo e chorando para ele chegar na presença do rei, para pedir uma autorização do rei, para ir visitar sua parentela e construir os muros de Jerusalém. Aleluia. Neemias estava ali no palácio, ninguém via Neemias, ninguém danava por Neemias, ninguém estava nem aí para Neemias. A partir do momento que ele se posicionou em Deus, que ele se levantou: vou me posicionar, vou orar e vou entrar na presença do rei, mas eu vou
povo que sofreu. Aleluia. Quando Neemias, a palavra de Deus diz que quando Neemias chegou na presença do rei percebeu que ele estava triste. Glória a Deus. E de repente ele perguntou: o que é que tu tens, o que é que tu quer, o que tu precisa? Ele pediu: eu preciso de liberação para ir à minha terra, ver meus parentes e construir. Quantos dias você precisa? Neemias disse: pouco tempo. Mas a palavra de Deus diz que Neemias saiu pedindo autorização, e ele não saiu só com autorização, saiu com liberação para todas as províncias que ele precisava. Saiu com liberação até para a guarda florestal, para ele cortar madeira. Porque crente que está na obediência, quando ele se levanta para fazer algo para Deus, não tem impedimento no que ele vai precisar. Porém, ele não está isento de, no meio da caminhada, começar a se levantar os Sanbalates e os Tobias para querer lhe fazer parar. Só que as pessoas não entendem é que esses que se levantam contra mim e contra você, eles não estão se levantando para nos fazer parar, mas para nos jogar para o nosso lugar de aonde nós vamos estar posicionados em Deus. Porém, as pessoas, eles ficam brigando entre si. Como a palavra de Deus diz, de onde é que vem as brigas? De onde é que vem as contendas? Aí as pessoas ficam se degradando entre uns aos outros. Ah, se levantou contra mim, eu vou lá tomar satisfação. Aleluia. Se levantou contra mim, eu vou lá brigar. Eu vou lá botar o dedo na cara. Eu vou lá apontar, eu vou perguntar por que se levantou contra mim. Aí vai, sabe o que acontece? Você fez a vontade de Satanás. E quando você coloca a sua mão aonde é Deus que está trabalhando, você automaticamente tira a mão de Deus daquele lugar. Aí fica uma crentaiada ligada na terra, uma crentaiada envolvida com a terra. Ah, porque soube o que fulano falou. Ah, porque eu soube. Ah, porque olhou para mim com o olhar torto. Ah, porque ele não me cumprimentou. Ah, porque não foi me visitar. Ah, porque isso. Ah, porque Aleluia. as contendas, as dissensão, os mexericos, as intrigas e as fofocas e as maldições, aonde Deus não está. Mas aí eu quero bênção. Glória a Deus. Eu quero vitória. Não, eu sei, Deus falou que vai me dar, vai. Deus usou o profeta. Deus usou o profeta que eu vou vencer, vai. Deus usa o profeta. Mas lá naquele cemitério onde estão os maiores tesouros enterrados, está lá no cemitério, me perdoe a expressão, mas os maiores tesouros não estão aqui, estão lá naquele cemitério. Pessoas que tinham promessas lindas de prosperar, de ir para fora do país para pregar, mas quiseram viver no centro da sua vontade, vivendo do seu jeito, e a promessa não se cumpriu. Essa história de quem tem promessa de Deus não morre, você está. Aleluia. Tem muita gente enganada. Eu vou ficar aqui no mundo, daqui a pouco eu vou para a igreja. Eu tenho promessa. Se eu tenho promessa, eu vou morrer, vai morrer. E a primeira morte que acontece é a morte espiritual. Quantos não estão mortos dentro da igreja? Por que estão mortos? É por culpa da igreja? É por culpa de liderança? É por culpa do irmão que se levantou contra mim? Não, a culpada é eu e é você. Porque a palavra de Deus diz: não vos olheis para homens. Não vos olheis para homens. Porque homens são vários. Mas olheis para mim que sou santo, seja santo como eu. Sou santo, queridos. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai perecer. Porque nós estamos guerreando não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra os seres humanos aqui nessa terra. A nossa luta é contra os principados, as potestades que estão aí guerreando nas regiões celestiais. Eu gosto de uma passagem que está aqui no livro de 1 Reis 18, 21, diz assim: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é o Senhor Deus que querem seguir, sigam. Porém, se é a Baal, sigam a Baal. Até quando vamos estar dentro da igreja dizendo que somos crentes, cheios de Deus? Nós vamos estar aqui cocheando em dois pensamentos. Hoje eu estou cheio de Deus aqui. Oh meu Deus, eu me arrepiei toda. Recebi uma profecia. Quando é 2 dias, a promessa não se cumpriu, porque toda promessa passa pelo teste do tempo. E no teste do tempo, Jesus está te moldando.
Jesus está moldando o teu caráter. Jesus está te provando ali, como ele disse que ele nos prova na fornalha de fogo. Ele prova como prova o ouro, prova a prata. E nós somos provados porque nós somos joias preciosas na mão desse Deus. Porque muitas das vezes, quando ele entrega uma bênção que nós queremos muito antes do tempo, a bênção vai nos corromper. E aí diz, eu não sei porque eu desviei, porque você focou tanto naquilo que você Aleluia. queria, em vez de você focar no céu. Houve uma época, igreja, que eu ia para a igreja, só ia para a igreja para procurar marido dentro da igreja. Eu já chegava, será que está pronto? Misericórdia. Mas eu quebrei tanto essa cara velha descarada. Essa cara velha porque quebrou, Jesus arrastou no chão. Cheguei a ser envergonhada. Passei por aquele processo. Me levantei, sacudi a poeira. Esses meus dois pais foram lá em casa. Filha, vamos reconciliar aqui dentro de casa, lá na sala da casa que eu morava. Reconciliei, chorei com eles, me abraçaram. Me levantei e fui para a igreja envergonhada. Porque Satanás, ele te joga no laço, te apresenta um prato, aparenta que é bom. Depois que tu cai, ele bate retirado. Aí tu fica lá envergonhada, aí ele começa. Tu vai para a igreja, as pessoas vão te apontar. As pessoas vão querer olhar na tua cara porque ele veio para isso. Esse é o papel dele. E eu me levantei e eu disse, a partir de hoje, eu não vou mais entrar na igreja para me procurar marido, e nem orar por vida por financeira e sentimental. Eu vou jogar minha cara no chão para Deus me levantar. Eu vou jogar minha cara naquele monte para Deus me plantar meus pés na casa do Senhor, para onde eu passar. O povo dizer, por aqui passou um profeta deste lugar. Como ele diz lá em Ezequiel 2. Vai, Ezequiel, fala o que eu te mandar falar. Prega o que eu te mandar pregar. Não te preocupa com esse povo, porque eles são saças. São como espinho, mas não te faças rebeldes como esse povo rebelde. Porque um dia eles saberão que por esta terra passou um profeta. Então, se Jesus te chamou, te posiciona, te levanta. Porque Jesus, ele vai me fazer cumprir as promessas dele na minha vida e na tua vida. Mas não pense você que as promessas vão se cumprir na nossa vida. Nós andando de qualquer maneira, nós andando de qualquer jeito. Aleluia. Porque as promessas de Deus não vão se cumprir. Chegou um ponto que um dia uma amiga disse assim, Evinha, nós falou com a rua, vamos subir para um monte para nós fazer uma campanha do casamento. Eu disse, olha, a partir de hoje, não me falem mais de eu pagar preço, porque fica sentimental e nem por finança. Que a partir de hoje eu entendi que a palavra de Deus me garante, me dá respaldo, que se eu buscar em primeiro lugar o reino do céu e a justiça de Deus, todas as demais coisas, ele diz que vai acrescentar na minha vida. E ali eu comecei uma nova caminhada do Cristo. Ali Jesus começou a me moldar ao padrão do céu, não ao meu padrão. Porque o padrão da terra é tá bom, desse jeito tá bom, você não precisa mudar nada não. Não, Jesus está se agradando. Você já aceitou Jesus. Você é muito religioso, você é fanático. Quando alguém vê alguém que renunciou mesmo do mundo para estar na presença do Senhor, nós somos chamados de fanáticos. Nós somos chamados de religiosos, de santarrão. Não vamos andar com o fulano, porque ele é muito santo. Se nós andar com ele, é perigoso. Nós contaminar ele. Sabe por que ele quer andar com santo? Porque quer andar no lixo, quer andar na lama. E se você for andar comigo, certamente, se tu fizer alguma besteira, eu vou te exortar. Porque eu já fui exortada demais para me ser covarde e não falar o que Deus me mandou falar. Eu já fui muito exortada. Eu já fui muito moída nessa vida. Eu já fui muito esmagada, como a uva é esmagada para tirar o caldo que se tornou ali naquele suco de uva gostoso, que preparado para a Santa Ceia, aquele vinho puro. Ali eu e você somos esmagados. Porém, as pessoas não entenderam isso. Aí eles ficam brigando, se matando, querendo puxar o tapete um do outro dentro da igreja. Quando vê que o irmão tem uma palavra boa, já começa a se levantar. Isso é coisa de gente terrena, igreja. Isso é coisa de gente mundana. Não alegra. Tem que chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. É mais fácil nós chorar, né? Com quem está chorando.
Mas na hora de nós alegrar com a bênção do nosso irmão, aquilo podia ser era para mim, mas tu pagou o preço. Tu desceu o suficiente na obediência de Deus para Ele te dar a bênção recalcada, sacudida e transportante? Porque as pessoas pensam que ser abençoado é finança, não, queridos. Não, finança é um complemento. Finança, quando Deus me entrega um carro daquele ali, aquilo ali não é significa que eu estou bem espiritualmente. Ali é uma consequência do que como está a minha vida. A minha vida financeira é uma consequência de como está a minha vida. O meu casamento é uma consequência de como está a minha vida. Mas nem sempre quem está bem espiritualmente está bem financeiro. É Bíblia. Fosse assim os profetas. Paulo, o homem que mais foi perseguido, que mais sofreu, aquele homem, ele vivia de oferta. Ele vivia de construir tendas. E ele vivia trazendo as ofertas dos irmãos. Mas as pessoas hoje eles acham que para estar bem espiritualmente tem que estar rico. Você tem que estar rico, sim. Mas é da graça de Deus. Você tem que estar cheio. É da presença de Deus. Como já foi falado aqui nessa manhã, que quando nós estamos cheios, a ponto de nós transportar, aonde nós for, queridos, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa, porque Elias, ele disse aqui, ele estava ali desafiando os profetas de Baal para ir para o monte, mas a primeira coisa que Elias chamou foi o povo para consertar o altar. Como é que está o teu altar nessa manhã? Hein? O Espírito Santo de Deus me manda perguntar para pessoas aqui nessa manhã: como é que está o teu altar diante de Deus? Se Ele te chamar agora, tu tem certeza para onde é que tu vai? Não, missionária, mas eu estou congregando, eu estou indo no mato do culto, eu estou ceando. Ei, não é sobre isso. Eu quero te perguntar como é que está a tua vida quando tu passa das portas para fora da igreja. Tu continua sendo da igreja lá fora? Tu continua dando exemplo? Tu tem frutos? Porque a Bíblia diz que a árvore, ela não é conhecida pelas folhagens. Não é sobre a roupa que nós estamos vestindo. É sobre os frutos que nós estamos produzindo lá fora. Quando ninguém está nos vendo na rua, quando eu estou lá na 44 vendendo, lá na minha loja, será que você não está mentindo com o cliente? Será que você não está defraudando, pegando um troquinho a mais e achando que está tudo bem? Será que você não está nos bastidores, metendo a língua no seu irmão? Será que você não está negligenciando aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? Porque o seu trabalho é mais importante do que a obra do Senhor? Ele está perguntando nessa manhã: como é que está o nosso altar? Como que está a nossa vida cristã quando nós saímos dessas portas para fora? Como é que está? Ele está perguntando. A palavra de Deus diz aqui no Tiago 4, no 2 assim: vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, então estão prontos até para matar. A fim de consegui-las, vocês se desejam ordenadamente. Vocês, eu me perdi aqui, vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam e não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. As pessoas estão brincando, se matando, porque querem, como se passa por cima de princípios, passa por cima de pessoas, tira, puxa o tapete de pessoas para se dar bem, para conseguir algo que é perecível, que vai ficar aqui nessa terra. Em vez de estar buscando o céu, em vez de estar olhando para o céu, para o autor e consumador. E Elias disse no 30, então Elias disse a todo o povo: chegaram, vos a todo o povo se chegaram a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava em quebrados. Se chegarem a mim. E o povo chegou, e ele restaurou o altar que estava quebrado. E naquele dia a Bíblia diz que fogo caiu do céu, consumiu o holocausto a ponto de lamber até a água que Elias tinha jogado. Queimou o holocausto. E naquele dia houve rendimento nos pés do Senhor.
Porque tinha um homem ali na obediência. Tinha um homem que eles viram Deus na vida dele. Então, igreja, Jesus está perguntando para nós nesse dia: como é que está a nossa vida com Cristo? Como é que nós estamos levando o nosso cristianismo? Porque, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Você não tem o amanhã. Você não tem nem aqui daqui um minuto você não tem. Porque se você tiver um infarto agora, que Deus o livre, você já sabe para onde é que você vai? Você sabe mesmo quem vai vir buscar sua alma? Porque, irmãos, eu sei para onde é que eu estou caminhando. Mas eu sei as pedradas que têm chegado até aqui. Mas eu não tenho pegado aquelas pedras para mim deixar meu coração cheio de lixo, para mim ficar com mágoa de ninguém. Mas eu tenho entendido que aquelas pedradas, elas têm me jogado mais para perto do meu propósito. Porque Deus diz que vai me levar muito longe. E eu tenho convicção de que eu vou. Eu não estou dizendo que eu vou pegar fora de país, não. A distância maior que eu quero estar é debaixo dos pés do Senhor. Porque o lugar mais seguro para nós estarmos é debaixo dos pés dele. Mas aonde Ele me mandar, eu quero ir. E aonde Ele tem me mandar, eu não tenho retrocedido. Tem dias que eu vou pregar com minha alma sangrando. Eu fui pregar um domingo desse aí. Tinha acontecido um fato numa sexta-feira que eu disse: veio para me derrubar, para me destruir. Eu disse, achei até que eu nunca mais ia passar pelo que eu passei. Um levante tão grande no meu ministério. E eu pensei, calculei, vou ligar para os pastores e dizer que eu não vou. O Espírito Santo de Deus disse: como é que é? Eu já te curei, eu já te tirei desse lugar, e tu está aqui me dizendo que tu não vai pregar a minha palavra? Porque tu foi, te disseram coisas, falaram coisas que não gostam da tua ministração, que tu não é profeta, que tu só volta para jogar piada no povo. Quer dizer então que tu não vai por causa disso? Pois tu vai e vai pregar o que eu te mandar pregar. E eu fui. Irmão, não fui eu que preguei naquele lugar. Porque eu sei que Deus já me usou em muitas ministrações, mas aquela ali foi diferente. Deus falou, foi para a liderança. Glória a Deus. Deus falou, foi com o povo de dentro da igreja, foi tremendo. Da onde eu pregar lá em Tiago 3. Porque conforme está a nossa vida, é daquele jeito que Deus vai nos usar. Se você está em lágrimas, Deus vai te usar em lágrimas. Mas se você foi atacado por línguas feridas, e tu vai voltar, Deus vai te usar para curar a pessoa lá. Porque te feriram, mas aquela ferida ela não teve poder para te matar. Porque na hora a gente sente um baque, porque nós somos seres humanos. Mas aquilo não pode nos parar. Para crente que não foi curado, para crente que não quer passar de um nível espiritual para o outro, que fica o tempo inteiro naquele, como um carro atolado, fica patinando, assim está os crentes dentro da igreja. Por quê? Porque, Senhor, eu quero ser mansa. Deus vai botar o quê? Uma pessoa bem brava do meu lado, né, pastora? Para me lixar. O pastor Serrano disse para mim, quando o Nonato disse: filha, o casamento é uma lixa. Você vai lixar o Nonato te lixar. Quando o Nonato estiver bravo, você tem que estar mansa. Quando você estiver bravo, o Nonato vai ter que estar manso. E o casamento é uma lixa. A vida com Cristo também é uma lixa. Nossos irmãos são todos nossos irmãos queridos. Porém, na igreja está os fracos e doentes. Suportai-vos, assim diz a palavra do Senhor. Suportai-vos, porque Deus é quem vai dar a estrutura para nós ajudar essas pessoas a sair desse nível de espiritualidade que está nos tornozelos. Você que já está lá no pescoço como Ezequiel, então você já está apto a ajudar o seu irmão. Mas poucos querem passar de nível. Poucos querem passar de um nível espiritual baixo para um nível espiritual mais alto. Se é para fazer alguma coisa na terra, é para passar na faculdade, o nego estuda vira madrugada. Se é para trabalhar com sustento, o nego dá o sangue, vira a noite trabalhando. Mas quando é para vir para a obediência, quando vem aquelas pancadas, que é para nós ficar calados, para nós ir para o secreto, para nós chorar, para o Senhor nos curar, poucos querem. Eu não vou ficar calada, porque eu não sou besta, eu sou crente. Mas meu revólver não é crente, minha língua não é crente, pois sua língua vai te levar para o inferno.
Eu estou lendo um livro pela segunda vez da Joyce Meyer. Eu li a minha boca grande. Joyce Meyer disse que um dia ela orou para o Senhor curar a língua dela. Ela disse que Jesus disse para ela: ore pela sua língua, que sua língua não está salva. Se você ainda é um língua sem vergonha, fofoqueiro, mentiroso, que anda fazendo coisas que desagradam o Senhor, eu quero te dizer, faz um conserto com Deus para essa língua tua. Porque Tiago disse que é o membro menor que nós temos, mas ele é perverso, ele é como uma navalha que corta, e ele tem poder o poder dele é como uma faísca que é lançada em uma floresta, que incendeia todo o percurso, e ela tem poder para queimar o nosso corpo e lançar nossa alma no inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Vai lá para a Bíblia, vai lá ler Tiago 3. Então, se você ainda está aí com essa linguinha, eu não aguento desaforo, se falar comigo eu vou bater de frente sim, quer te dizer que tu está caminhando para o inferno. Não é para o céu que tu está indo, está descendo para baixo. Se tu não tem coragem de jogar com a cara no chão e pedir para o Espírito Santo de Deus moldar, moer esse teu jeito forte, essa língua ferina terrível, eu quero te dizer que não é para o céu que você está indo. Eu não estou falando isso aqui de novo convertido, não. Porque os novos convertidos são meninos na fé. Eu estou falando de crente velho, que está anos dentro da igreja, mas os ouvidos estão como comichão. A palavra bate aqui, ó, e ele sai dali e já nem sabe mais o que a palavra foi pregada. Aqui está sendo a palavra pregada. Cuidado, porque é dentro de vocês que tem os fermentos do diabo. É dentro do coração de vocês que vem as maldades. A palavra de Deus diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que vocês têm que guardar, guarda o coração de vocês, porque é dele que procede as saídas da vida. Guarda teu coração para a malícia não entrar, guarda teu coração para a fofoca não entrar lá dentro. Escutou uma coisa lá na rua, deixa lá. Passa para frente só o que vai edificar a tua vida. Passa para frente só o que vai edificar a vida de alguém ou edificar a vida da pessoa. Porque a Bíblia deixa muito claro que há daqueles que descontendem de seus irmãos. Está no livro de Provérbios. Está lá em Provérbios 6, a partir do versículo 16. E tem 6 coisas que o Senhor detesta, mas a 7ª ele diz que abomina. Pessoas que tecem contenda, confusão, que faz mexerico entre seus irmãos. Isso é uma praga, uma lepra, que está destruindo com as igrejas do dia atual. Pessoas que você olha e diz: nossa, canta que é uma beleza, prega que é uma maravilha, profetiza que é uma bênção, mas quando você vai caminhar, não passa do língua de trapo, de um fofoqueiro, de um mexeriqueiro, de um invejoso, de um orgulhoso que praga. Orgulho, praga, não aceita ser exortado. Se um obreiro quer chamar a atenção, você é meu pastor. Se um obreiro que está na liderança ali de um departamento, eu não vou obedecer você porque você não é meu líder. Quem não obedece liderança, como? Por que houve a rebelião no céu? Que aquele demônio, Satanás, ele rebeliou primeiro contra Deus e ele foi lá e arrastou até essa parte dos anjos. O primeiro rebelde que aconteceu foi lá no céu. E por causa disso, até hoje, existe rebelião dentro das igrejas. Crentes rebeldes, eu estava aqui. Cheguei aqui e me lembrei que eu não avisei para o meu pastor que eu ia pregar hoje. Mandei meu pastorzinho, eu esqueci de lhe avisar. Disse: não, minha filha, eu já vi um cartaz, eu já orei por você, eu já te abençoei. Seja a boca de Deus ali naquele lugar. Porque eu aprendi uma coisa: quem não respeita princípios nunca vai chegar em lugar nenhum. E o princípio de todas as coisas é a obediência. Começa pela obediência. Eu nunca, durante o tempo que eu congreguei com a pastora, eu nunca tive um dia, nem um pesque pague que eu ia, não sair assim, eu dizer: pastora, eu estou indo no pesque pague hoje. Me cobra aí, minha pastora, ela sabe disso. Eu estou dizendo isso aqui porque estou na frente de ninguém, não. A Sirlene está ali, que me conhece, sabe como foi que eu entrei na igreja? Parecia um escorpião brabo, parecia aquela lagarta de fogo, que aonde passava deixava um calombo no povo, machucava as pessoas sem perceber. Eu estava conversando normal com as pessoas, mas saía lágrimas de dentro, saía palavras perversas que eu não percebia, porque a Bíblia diz que uma fonte só não pode jorrar duas águas, ou jorrar água limpa, ou jorrar água podre. Não tem como a boca santa falar palavrão, não tem como a boca santa xingar,
critica, fala até de quem não nasceu ainda, mas não consegue olhar para o umbigo, porque a palavra de Deus diz que a candeia do corpo são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo está em luz, mas se os nossos olhos forem ruins, nosso corpo inteiro em trevas. Tem gente que já olha para as pessoas julgando, como se tivesse um radar. Não tem discernimento espiritual, porque não pagou um preço para ter discernimento. Quantas vezes eu, menina na fé, eu mais a Cerveira, nós éramos muito amigos de nós em Camonte, e eu mais a Cerveira, quando nós batíamos o olho em alguém, nós já começávamos a perceber as coisas. E meus pastores na época, eles eram muito imaturos, eles levavam, a pessoa chegava sem nem às vezes, vamos botar para pegar, porque é homem de Deus, e depois ele vai saber as bombas. Amadureceu, apanhou muito. Apanhou, amadureceu. Porque se não apanhar, não amadurece. Se não suportar processo, eu vi um videozinho no Instagram de uma abelha e um mel. E ela dizia assim, quem não suporta as picadas da abelha, não está chupando o mel da abelha. Se você não está apto a suportar as picadas da vida, você não vai participar do banquete que ele tem para mim e para você. É uma E ali, um dia eu olhei para uma pessoa que estava toda assim, na hora da palavra, a palavra é a hora de reverência. Se quem lê a palavra sabe que na hora da palavra é a palavra. Não tem profecia nenhuma que pode ser falada da igreja enquanto a palavra está sendo ministrada. Isso é temor e tremor e respeito por Deus e pela pessoa que está pregando. Depois você pode ir lá e profetizar, mas durante a palavra você tem que estar sentado para ouvir. E ali aquela moça toda se requebrando. Eu disse, Sirlene, tem uma coisa errada com essa mulher. Eu disse, Sirlene, tu quer ver como é demônio? Ela disse, será? Eu digo, tu quer ver? Estendi a mão para lá, na hora que eu estendi a mulher assim, consertou e sentou na cadeira. Eu digo, era o diabo. Eu digo, Satanás, sai daí agora. Sai daí, Satanás. Porque foi a coisa que eu mais pedi para Deus quando eu vim para a presença de Deus. Eu pedi duas coisas. Porque eu sempre fui muito apaixonada pelo livro de Provérbios. Eu queria a sabedoria de Salomão. E eu queria discernimento espiritual. Duas coisas, dois pilares que tem que ter na vida do crente: sabedoria e discernimento espiritual. Porque quem tem discernimento, ele não vai ser obediado por mentira do Satanás. Posso ouvir um glória a Deus? E quantas vezes, aí um dia eu cheguei, tinha um tal de uma apóstola pregando. Quando eu bati o olho, pastor, você viu? Onde chamou esse negócio? Aí ele disse, não, filha, foi que veio uma indicação de pastor Virgílio. Botou logo num congresso de 3 dias, eu só fui no primeiro, no segundo, eu não, Jesus. Ele não olhava para mim de jeito, mas no terceiro eu fui, ele não olhava no meu. Aí quando terminou tudo, o pastor disse, sou filha. O pastor, eu fiquei cismada, mas eu sou tão pequena. Eu disse, não, filha, você é a águia aqui nessa igreja. Você é os nossos olhos aqui nessa igreja. Porque você está aí, nós estamos aqui cuidando, mas você está em pé aí, intercedendo, então você enxerga muita coisa. Então nunca tenha medo de falar o que Deus manda. Depois eu cirlei de uma moreninha que congregava lá, e eu disse, será que é a mulher morena? Jesus, será que eu estou disciplinando a mulher? E fui para o joelho, fui para o chão, fui olhar. A senhora lembra a pastora. E ela disse que tinha um noivo. De repente a pastora descobriu que o noivo não era noivo. Ela estava amigada cantando lá no altar. Então Deus sempre mostra a igreja. Deus não deixa crente que tem. Crente águia não fica enganado. Crente águia, ele não fica enganado por ninguém. Sabe por que muitos estão aí se enganando? Desviando. Porque profetizou e fui decepcionado. Porque não vai orar. Não vai pedir para o Espírito Santo de Deus falar para saber se é verdade. Porque Jesus fala. Ele mostra isso. Não adianta a gente achar que nós estamos na casa do Senhor e Ele não mostra porque Ele mostra. Ele diz aqui em João 1, versículo 2, ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas eles estão cegos por quê? Porque estão tão apaixonados pelas coisas da terra, e quando vem alguém que lança uma profecia da carne, enviada do diabo. Eu tenho uma pregação no meu canal no YouTube, que eu tenho pela misericórdia de Deus, que eu preguei sobre esqueci. Me fugiu agora. Josafá e o profeta, e aquele Acabe.
Só sobre os espíritos de adivinhação que está dentro das igrejas. É uma palavra muito forte. Foi 1 hora de relógio que meu pastor me deu para pregar essa palavra. Sobre os espíritos de adivinhação que está dentro da igreja. Mas os espíritos de adivinhação vai falar, sabe o quê? Eles sabem o que eu quero ouvir. Eles sabem. Eles sabem, igreja, o que a gente quer ouvir. Eu vou ali, eu estou toda desconcertada. Eu estou em prostituição, eu estou roubando, eu estou tratando mal do meu irmão, mas eu vou ali, Jesus vai me dar uma palavra. A palavra que Jesus vai dar para você de conserta dos veredas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí vem o profeta mentiroso. Deus está se agradando de você. Deus disse que é para tu continuar, que Ele está agradando, Ele vai fazer isso, Ele vai fazer aquilo. Aí a pessoa que queria ouvir, que quis ouvir, ouviu, sai daqui, vai lá para fora, continua mentindo, fazendo tudo que não presta. Não acontece nada na vida dele. Aí ele diz, vai para o mundo. Não vai para o mundo não, já estava no mundo. Ah, fulano caiu, estava tão bem espiritualmente. Não estava não. A raiz já estava podre, só estava a planta em pé, aí o tronco desmoronou. Por quê? Ninguém cai de uma vez. Ninguém desvia de repente. Não é desviou, mas por quê? Porque já vinha, o pecado lá, alimentando ele, alimentando até o ponto que chegou para ele cair. Sabe por que eu digo isso para vocês? Com experiência própria. Todas as vezes que eu estava na igreja, um pé na igreja, um pé no mundo, que eu descobri que eu me declarava que eu tinha caído na esparrela, aquilo ali já vinha, um tempinho, o Satanás mandando um pratinho hoje, como a serpente, como palestrou com Eva no jardim, começou Eva conversando com a serpente começou. Come, é boa. Não, mas eu não posso. Por quê? Não, porque eu não posso. Não posso por quê? Pode sim, come, besta. Por quê? Mas Eva não foi a primeira conversa que ela teve com a serpente que fez ela comer o fruto, não. Ali já tinha uma palestra de muitos dias. Então as pessoas têm que acordar para a vida. Parar de andar iludido com essas coisas da terra. Porque quem está na terra é da terra, né? Quem é do céu é do céu. Por isso é que assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Não é do Pai, é do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece. Aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Eu quero dizer algo da parte de Deus para vocês nessa manhã. Permanece. Tira teus olhos da terra e olha para o céu. Missionário, mas os profetas estão dizendo aí que vai vir um tempo de muita escassez, de muita fome. Aí eu quero te dizer que se tu tiver com a tua mão segurada na mão de Jesus, Ele não vai te deixar afundar. Ele vai cuidar de ti. Agora, se tu tirar os olhos dele, tu pode ter certeza que tu vai afundar. Porque eu vou para aquela 44 ali, tem dia que eu chego lá, eu olho para um lado e eu olho para o outro, eu digo, Senhor, aos meus olhos, aqui hoje não entrava uma cristã, mas aos olhos do Pai, eu tenho certeza que como começou o meu dia, quando eu termino o final dele. E aí eu começo a caminhar para aquela loja, eu começo a marchar, começo a andar para lá, andar para cá, quando eu penso que não, papai providencia daqui, providencia dali. Quando não vai no balcão, Deus manda no online, mas Deus, Ele tem cuidado dos seus. E o segredo para mim e para você é ficar na obediência de Deus. O segredo do crente. Agora, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Do jeito que está a vida de muita gente, andando de qualquer maneira, pregando, profetizando, cantando e andando lá fora, tendo uma vida dupla, lá fora, não vai suportar, porque a pressão vai ser tão grande que o povo não vai suportar. A pastora anda vendendo por aí, ela vê como é que está aquilo ali para lá. É só Jesus que tem cuidado de nós. Esses dias eu fui pregar em Goiânia. Eu tirei 50 reais do meu limite para me botar no meu carro para me ir, porque eu não tinha dinheiro. Você não tinha missionário? Não tinha, naquele dia eu não tinha. Tirei e fui. Eu podia dizer, eu não vou não tenho gasolina. Tirei do meu limite e fui. Entreguei a palavra, entreguei o recado que Deus mandou. E eu creio que a palavra ali, ela frutificou naquele lugar. Quando eu
saí, eles me deram uma oferta de... E aí, se eu tivesse dito que não ia? E se eu não tivesse dado? Chegava em casa do mesmo jeito. Porque Deus me chamou para fazer a obra, foi para Ele. E se é para Ele que eu estou trabalhando, Ele cuida de mim. Se é para Ele que eu estou trabalhando, Ele diz que o obreiro é digno do seu salário. Se é para Ele que eu estou trabalhando, Ele vai cuidar de mim. Eu tenho tanta experiência, igreja, de no começo da minha fé eu sair para pregar, que naquele tempo eu tinha medo de receber oferta, porque eu achava que era pecado. E eu ia, o carro entrava na reserva e eu orava, o povo até me dava um envelope, mas eu não recebia, porque eu não tinha minha mente aberta para isso. Eu achava que era pecado. Quantas vezes eu chegava em casa e eu saí para aquela loja caminhando e orando, dizendo, Senhor, eu vou fazer a tua obra. Pai, o Senhor sabe que eu vou colocar na reserva. E eles me deram um envelope e eu não recebi, porque eu não vou pecar contra ti. Eu era muito menina na fé. E quando eu chegava naquela loja, Deus não dá providência assim. Chegou um rapaz, eu tive que cumprir. Eu precisava de uns 3 mil para cumprir o compromisso. Fazia mais ou menos 5 meses que eu não via aquele rapaz. E ele emprestava dinheiro a gente. Eu estou lá no balcão assim, ó. Espírito Santo enviou uma providência por aquela porta. Eu não tenho quem a quem recorrer, eu só tenho a ti. Quando eu vi aquele homem chega bem na minha frente, ele chegou e disse assim, Eva, o que é que tu está precisando? Eu digo, 3 mil reais resolvi a minha vida. Ele disse, só 3 mil que tu quer? Eu digo, sim. Ele disse, eu vou pegar agora o cheque lá no carro. Eu digo, mas eu não tenho cheque para te dar. Ele disse assim, tem quantos anos que eu te conheço? Eu digo, deve ter uns 10 anos. Ele disse, eu vou te emprestar. Vou só fazer o cheque. E você me paga com 30 dias. Isso são experiências, queridos, que eu tenho. Uma das, de quem anda na obediência de Deus. Quando aquele homem virou as costas, pastora Jaqueline, o Espírito Santo de Deus disse assim, tão cedo, aquele homem pisa aqui. Eu digo, é isso, Jesus? Tão cedo aquele homem pisa aqui. Por que Deus falou aqui? Porque em 30 dias eu não tinha condição de pagar aquele dinheiro. Naquela viagem que aquele homem estava indo, eu não sabia, ele mexia com lavagem de dinheiro. Ele foi preso num posto de gasolina. Aquele homem ficou mais de 3 anos preso. Depois de uns 4 ou 5 meses, um advogado dele me procurou. E eu paguei aquele dinheiro do que eu pude, depositando por semana do jeito que eu pude. Porque Jesus, Ele cuida de mim, cuida de você. O problema das pessoas é que eles confiam tanto no homem, mas não confiam em Deus. Confia tanto em palavras de homens, mas não confia naquilo que Deus tem. Naquilo que Deus tem falado. E Deus, Ele está falando nessa manhã, igreja. Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Tira os olhos do homem. Não fica olhando para a circunstância. Eu vou ler o 7 de Tiago 4, que eu vou já encerrar. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos pecadoras, limpem o coração hipócrita. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas. Troquem as risadas pelo choro. Mudem as suas risadas em choro e a sua lágrima em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os colocará em posição de honra. Palavras de Deus. Tira os olhos dessa terra. Para de ficar preocupado com essa terra. Para de ficar preocupado com o que acabei de comer ou de beber amanhã. Eu sei que é inevitável. Mas se você orar, a primeira coisa que Deus tirou de mim quando eu decidi que eu ia sair do muro, a primeira coisa que Deus tirou de mim foi a ansiedade. Eu era tão ansiosa que se eu tivesse um compromisso para cumprir, eu já me tremia todinha que eu ficava 3, 4 noites sem dormir. O Senhor literalmente arrancou a ansiedade de mim. E hoje eu posso não estar vendo nada, mas eu estou crendo que Jesus vai fazer. Porque se eu estou posicionada nele, eu não posso deixar de acreditar que esse Deus não é Deus de confusão. Se eu estou posicionado em Deus, se eu confio nele, e eu estou trabalhando, eu estou fazendo a vontade dele, então ele não é Deus de confusão. Eu queria chamar o Nonato para louvar o hino de adoração para nós vamos colocar de pé. Porque foi até aqui que o Pai quis falar. Eu anotei tanta coisa aqui, mas não é o que eu quero. Tanto versículo, não é do meu jeito. Não é do seu jeito, irmãos. No dia que nós passarmos a entender que o Evangelho de Cristo não é do jeito da gente,
mas é do jeito dele, nós vamos entender que as coisas vão mudar para nós. Fecha os teus olhos. Meu Pai, obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo neste lugar. Obrigado pelo que o Senhor tem feito através do meu ministério, Pai. Do ministério dos meus irmãos que estão aqui, dos pastores. Obrigado, Jesus. Por cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã de oração. Essa manhã de libertação, Pai. E eu tenho certeza que se eles colocarem em prática a palavra que foi pregada nessa manhã, vai haver uma virada de chave na vida deles. Mas preciso aprender a descansar. Descansa nele, igreja. E confia nele. Porque ele tudo fará. Em ti, Ele está aqui. tu és meu Senhor. Ele está aqui nessa manhã, queridos. Todas as coisas cooperam para o bem. Até aquilo que você achou que foi Aquele erro. que te ama. Até aquilo que você achou que foi tão mal. Amanhã você vai entender. Todas as Que coisas você não vai entender agora. para o bem. Ele vai fazer Aquele você que te entender. ama. Aleluia. Eu Ele sei, está aqui, meus irmãos. sempre estás comigo. Chama por ele na hora da tua adversidade. Sempre Na hora da tua fragilidade, da tua fraqueza. Expõe para ele onde é a tua dificuldade. Rasga teu coração para ele. sem a tua Diga para ele, vontade. Pai, eu não dou conta sozinho. Mas preciso aprender a descansar em ti. Descansa nele. Preciso aprender Acredite que ele pode mudar em o ti. teu cativeiro, a tua Tu és história. meu Senhor. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem. Ele está aqui. Aqueles que te amam. Ele está aqui nessa manhã. Ele está dizendo para mim, para você, acorda. Coisas cooperam Porque ele está voltando. aqueles que te amam. Desperta do inferno. Todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que Aqueles amam, que te amam, daqueles que obedecem, Senhor. daqueles que andam no centro da vontade do Todas as Pai. coisas cooperam para o bem. Oh, Jesus. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui nessa manhã, igreja. Tudo, Te lança nos pés dele. tudo deixa. Deixa tudo nos pés dele. Oi, tudo. Tudo deixa. Tudo que está aí, que tem te confrontado, que Sim. tem te feito tropeçar. Coloca tudo nos pés dele e fala, Pai, está aqui, Pai, a minha fraqueza, eu não estou dando conta. Me ajuda a vencer esse lugar de estimação. Tudo entrega. Prega para ele. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entrega. Entrega para ele, igreja. Glória a Deus, aplauda o Rei. Tem alguém para Jesus nessa manhã, igreja? Tem alguém que quer fazer uma aliança com o Pai nessa manhã? Entregar a sua vida para Ele de verdade, para Ele mudar o rumo da tua história. Não estou te convidando para ser crente, não. Estou te convidando aqui para tu fazer uma aliança com o Pai. Crente até o diabo é. Nós precisamos de aliança com Ele, para nós fazer a vontade dEle e não a nossa. Porque viver ser crente do meu jeito é muito fácil. Mas do jeito de Deus, querido, vai doer, vai ter lágrimas, vai ter gemidos, mas vai valer a pena. Eu aqui agradeço pela oportunidade. Obrigado, meus pastores, pela confiança no altar. Amém? Quero é Cristo. Deus vai organizar para você poder também vir uma quarta, né? Você vai prover, você já tem uma menina lá na loja. Então, Deus vai organizar. Aí reversa, né? Eu senti de você ministrar uma tarde aqui. Nós vem na hora. Nosso Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra.
da Eva, amém, irmãos? Ela ministrando e eu lembrando, pastoreando ela, fui ensinando dia a dia, né? Minha filha, vem para Jesus, deixa a cerveja, deixa a briga, as vestes, né? Ela não entendia das vestes. Você está achando que foi só um dia? Não, Jesus discipulou 3 anos. Tem pessoa que você vai gastar 5 anos. Mas eu não abri mão da Eva, porque o meu pai dizia assim: ela vai dar frutos, ela tem um chamado. Aí depois chegou na igreja, o pastor senhor, de vizinha, é vizinha, fala, não sei, não, é vizinha, esse negocinho vermelho.